Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, como estamos fazendo todas as manhãs, no dia do Senhor, no livro de Filipenses, primeiro capítulo do livro de Filipenses, onde nós temos estudado a relação de Paulo com Cristo Jesus nosso Senhor, a relação de Paulo com esses amados irmãos de Filipos. Os queridos, vamos ler os versos 19 ao 21, que foram os versos que nós tratamos na semana passada. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, amados, tendo estudado esses versículos na semana passada, nós percebemos o quê? A grande expectativa que Paulo nutria. Qual era a expectativa que ele nutria? Ele tinha grande, ardente expectativa e esperança de que em nada ele seria envergonhado. Nós analisamos também nesses versículos anteriores, o quê? A esperança do apóstolo Paulo. Qual era a esperança dele? Nós vimos também que Paulo não estava desejoso apenas da liberdade pela liberdade. Ele não queria ser livre, liberto daquela cadeia, porque simplesmente queria ser liberto da cadeia. Pelo contrário, nós vemos um Paulo que se regozija, irmãos, pelo fato de suas cadeias estarem promovendo o quê? A pregação do Evangelho. O nome de Senhor Jesus Cristo estava sendo o quê? Pregado. Paulo estava certo de que o quê? O seu encarceramento redundaria em quê? Em salvação. Salvação daqueles a quem o Evangelho está sendo pregado. Paulo igualmente estava certo do quê? De que o seu encarceramento redundaria também no quê? No crescimento e aperfeiçoamento espiritual de si e dos demais irmãos. Paulo deixa claro que ele não estava se importando com a sua própria condição. Ele estava se importando com o quê? Com Cristo. Ele não estava se importando com os seus sofrimentos, com as suas tribulações, com as suas provações, ou mesmo ainda com a possibilidade de sua morte. Paulo deixa claro, irmãos, como sempre, que o seu anseio é permanecer anunciando o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. Como? Com ousadia, de modo que Cristo fosse o quê? Engrandecido. E ele, Paulo, fosse o quê? Diminuído. Então, amados, nós enxergamos o quê? Que se Paulo fosse, nós compreendemos que se Paulo fosse liberto, ele engrandeceria a Cristo como? Servindo os irmãos, a igreja de Cristo. Se ele permanecesse na cadeia, ele engrandeceria como Cristo? Servindo os irmãos, o corpo de Cristo, na cadeia. Se Paulo morresse, ele engrandeceria a Cristo como? Morrendo pela igreja, por Cristo. Então essa relação de Paulo com Cristo e com a igreja é fundamental, ela está acima das circunstâncias. Não importa se Paulo seria livre, se continuaria preso ou se seria morto, não importa. Ele engrandeceria a Cristo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tanto que, olha só, a igreja de Cristo foi tão fortalecida, Paulo serviu tanto a igreja de Cristo, que hoje nós temos a carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque estava preso. Se ele não tivesse preso, provavelmente essa carta não teria sido escrita. E nós, como igreja, não estaremos sendo o quê? Enriquecidos por esses ensinamentos.
Então a condição de encarceramento de Paulo não incomodava. O que incomodava ele era o quê? Eu estou engrandecendo a Cristo no meu corpo? Independentemente da circunstância? Essa era a situação. Paulo desejava ardentemente que o Senhor Jesus Cristo fosse engrandecido. E como? No seu corpo. Que ele fosse útil para o Senhor. De modo que, por intermédio de sua vida ousada na proclamação do Evangelho, como ele sempre vinha fazendo, quer por intermédio da morte ou da vida, fosse Cristo engrandecido. Então Paulo não se importa, irmãos, com a maneira pela qual Cristo será engrandecido, desde que o Senhor Jesus Cristo fosse efetivamente engrandecido. Amém? Foi isso que nós vimos na semana passada. O Senhor Jesus Cristo tinha que ser engrandecido. E é isso que Paulo almejava. Agora nós vamos ler versículo 21 ao 26. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo do quê? De partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Ó Deus amado, quão maravilhoso Tu és, ó Pai, e quão miseráveis nós somos, meu Deus. Senhor, revela nessa manhã, ó Pai, quanto nós temos ainda de nós mesmos, meu Deus, diante das nossas vistas. Quanto nós fazemos, ó Pai, de nós mesmos, ó Deus, o propósito da nossa existência. Quanto nós fazemos, ó Pai, de nossos gostos, de nossos desejos, de nossos confortos, de nossos anseios, de nossas afeições, ó Pai, o motivo da nossa existência. Como fazemos de tudo, ó Pai, para agradar o nosso próprio corpo, para agradar a nós mesmos. Senhor, faça-nos enxergar, ó Pai, a miséria que muitas vezes nós vivemos, tendo a vida de Cristo, maravilhosa riqueza, dentro de nós, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, e faça-nos viver vidas santas, vidas que anseiam somente, ó Pai, engrandecer a Cristo Jesus, engrandecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor, fazer dele cada vez maior, fazer dele cada vez mais visível, cada vez mais desejável, cada vez mais adorável. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos essa graça, meu Deus, nós te pedimos. Leva-nos a negarmos a nós mesmos, ó Pai, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. E nós diminuamos, nós desapareçamos diante dEle, do nome dEle, da glória dEle. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Começou a provação, irmãos. Eu disse para vocês, sentem mais perto, vocês são teimosos. Aproximem-se. Marcos, você vai fechar as portas? Pelo menos as duas ali, né? E abrir ali. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amados, esses irmãos estão duas vezes pecando, trabalhando no dia do Senhor e atrapalhando o culto. Que situação. Mas melhorou. Amém. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje é: qual é o lucro que você busca?
Que lucro você busca? Qual o lucro da sua vida? O que você considera como ganho? O que você considera como lucro? De modo que aquilo venha trazer o quê? Ânimo para lutar em favor daquilo. Nós já temos experiência já de que o maior bem para o ser humano é o seu próprio corpo. O maior bem para o ser humano é o seu próprio corpo. Não é isso que as pessoas dizem? O importante é o quê? É você ter saúde. O que ela está dizendo com isso? Se o importante é ter saúde, o importante é que você, o seu corpo, esteja sendo o quê? Preservado. Porque ele é o que mais importa na vida de todo ser humano. E aí, irmãos, o que é isso senão a noção de que acima de quaisquer outras coisas, de quaisquer bens que alguém possa adquirir, está o quê? O cuidado e a preservação do próprio corpo. Isso é instintivo, inclusive, a nós. Por que instintivo? Nós temos um instinto de autopreservação. A autopreservação do quê? Do corpo. É o nosso corpo que queremos preservar. E não é à toa, irmãos, que as indústrias farmacêuticas, indústrias de comércio, de cosméticos, academias, clínicas de estética, estúdios de embelezamento, tudo isso está em quê? Em alta. Por quê? Porque os seus corpos são mais importantes para você e mais valiosos para você do que quaisquer outras coisas. Nada no mundo é mais importante para você do que você mesmo. As pessoas dão qualquer coisa para preservar o corpo. Qualquer coisa. A pessoa que busca riqueza é para quê? Para se preservar. A pessoa que busca sabedoria, muitas vezes, é para quê? Para se preservar. A pessoa que busca quaisquer coisas é para quê? Para se preservar. Agora nós temos aqui diante de nós, irmãos, um trecho que vai contra toda a natureza humana. Toda. Vimos contudo que Paulo colocou o quê? Aquilo que podia ser valioso, ou seja, o seu próprio corpo, a serviço de um bem infinitamente maior. E não somente isso, Paulo também estava disposto a quê? A sacrificar o seu próprio corpo. Para quê? Engrandecer a Cristo. Esse é o ponto, irmãos. Muitas vezes nós entendemos o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. De um modo raso, a gente pode falar assim, para mim também, viver é Cristo e morrer é lucro. Será? Será? Irmãos, Paulo oferece o seu próprio corpo em troca do quê? Do engrandecimento de Cristo Jesus. Por que ele faz isso? Porque Paulo viu que Cristo é melhor para a sua alma do que quaisquer outras riquezas dessa vida, inclusive o seu próprio corpo. Então, queridos, se para o incrédulo o seu corpo é o que há de mais rico que ele possa manter e preservar, para o piedoso é Cristo Jesus, o maior de todos os seus tesouros. É Cristo Jesus, a maior de todas as riquezas insondáveis destinadas a quem? A alma do regenerado. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que nessa manhã, irmãos, nós vamos falar desses versículos em 5 pontos. Primeiro ponto: Cristo é realmente lucro? O que você escolheria, segundo ponto? Terceiro, partir é realmente melhor? Quarto, deixando o melhor de lado para continuar o quê? A servir. E quinto,
como podemos dar motivo aos irmãos de se gloriarem em Cristo Jesus. Então, amados, primeiro ponto: Cristo é realmente lucro para vocês? Para cada um de nós, Cristo Jesus é realmente lucro? Nós estamos preocupados com isso? O que nós temos buscado na nossa vida? Quando você considera algo como lucro, você busca aquilo. Você tem buscado a Cristo Jesus porque você tem visto nele valor insondável, o qual vale a pena deixar tudo por ele? Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Há pessoas, irmãos, que analisam esse versículo a partir das duas sentenças que contém nele. Quais? Cristo era a vida de Paulo. Segundo, a morte para Paulo era lucro. Mas João Calvino diz o seguinte: ele diz que nós devemos considerar Cristo Jesus como sujeito de ambas as sentenças. As duas sentenças. E ele traduz da seguinte maneira, o Calvino: Cristo Jesus é lucro, tanto na vida quanto na morte. Então não quer dizer que Cristo Jesus é lucro na vida, e aí a morte também é um lucro. Não. Cristo Jesus é lucro na vida e na morte. Na vida, porque é o que Ele nos concedeu agora. Conhecemos a Cristo, estamos com Ele, Ele é a nossa vida. E Ele é lucro também na morte, por quê? Porque a morte nos levará a quem? A Ele, novamente a Ele, para passarmos toda a eternidade com Ele. Então, se para Paulo era indiferente viver ou morrer, era por quê? Era porque em ambas as situações ele considerava Cristo como lucro. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo só pode ser considerado lucro em ambas as situações, quer na vida, quer na morte, para aquele que já desfruta de Cristo Jesus como lucro aqui nessa vida. Se nós não desfrutarmos de Jesus como lucro nessa vida, nós jamais desfrutaremos dele na morte. Ele é o seu lucro na vida? É a pergunta. Ele é o seu lucro nessa vida? Você tem buscado a Ele, tem ansiado por Ele, tem visto o grande valor dele e deixado tudo para trás, tendo em vista Ele e a glória dele? Cristo Jesus era o maior tesouro que Paulo possuía, isso em vida. E tal tesouro perduraria por toda a eternidade, porque tal tesouro é eterno. Cristo Jesus é um tesouro eterno, nem traça, nem ferrugem corrói. Por isso que Cristo Jesus seria o quê? O grande tesouro de Paulo, para além do quê? Da morte. Amados, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o único bem que nos pode abençoar, tanto na vida quanto na morte. A morte só pode ser lucro para alguém que já desfruta de Cristo Jesus como o seu supremo e maior tesouro nessa vida. Mas, se a morte for miserável, irmãos, é por quê? É porque a vida foi igualmente miserável. Irmãos, não vai existir prova real mais eficaz, mais eficiente do que a morte. Quando nós chegarmos diante dela, ela vai provar, vai mostrar se a nossa vida foi uma vida que realmente teve o seu valor em Cristo Jesus, ou se foi uma vida miserável, de uma religiosidade falsa. É a morte que vai mostrar. Não dá para ser hipócrita na morte. Se na morte nós temos uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, a morte vai revelar. Se nós não temos, nós temos uma vida falsa, de religiosidade falsa, é a morte que vai nos revelar. Sem Cristo Jesus, irmãos, fica difícil nós determinarmos o que é mais vantajoso, a vida ou a morte. Sem Cristo,
tanto a vida quanto a morte é o quê? Prejuízo. Esse é o ponto. Olhando de uma maneira inversa, o que Paulo está dizendo é o seguinte: sem Cristo, viver é prejuízo, morrer é também prejuízo. Antes não existíssemos. Para o ímpio, irmãos, afastado de Cristo Jesus nosso Senhor, tanto a vida quanto a morte são o quê? Maldições. A vida é maldição, a morte é maldição, e ambas entesouram o ímpio para quê? Para destruição. Então, amados, o que Paulo está falando? Paulo está mostrando para nós que não existe um meio termo, não existe um caminho, uma terceira via, né, como o pessoal está falando ultimamente. Não existe. Ou é Cristo, ou é perda. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou destruição eterna. Agora, olha o nível de que Paulo está falando. O nível de Cristo, o envolvimento com Cristo. Não é um envolvimento do tipo assim, agora eu creio no Senhor Jesus, tá? Agora eu estou me tornando membro da igreja. Agora eu estou participando dos cultos, agora eu estou participando das atividades da igreja. Não é nesse nível que Paulo está falando. Paulo está falando num nível muito mais profundo. No nível do quê? De sentido da vida. É vida ou é morte? E aí? É vida eterna ou morte eterna? Agora, a vida eterna é Cristo, tanto na vida física quanto na morte física. Tudo o demais, todas as demais coisas perdem o sentido diante de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a profundidade que Paulo chega aqui é muito, muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Uma mera religiosidade, uma mera relação religiosa com o Senhor Jesus Cristo ou com a sua igreja. Por quê? Porque Paulo falou o seguinte, irmãos, que a vida para ele estava dedicada somente a quem? A Cristo Jesus o Senhor. Então, para nós cristãos, a nossa vida tem que estar o quê? 100% dedicada a quem? A Cristo. Por quê? Porque Ele deve ser engrandecido pelo nosso corpo. Agora, como que Ele é engrandecido pelo nosso corpo? Como? A morte é uma bênção, irmãos, para aquele que engrandece a Cristo Jesus o seu corpo. A morte é o que? Ganho. Por isso que Paulo coloca a morte como lucro. Ela é ganho. Ela é um meio da graça divina. Para quê? Para que você receba o seu salário, a sua recompensa, por ter engrandecido a Cristo no seu corpo. A morte é o meio que vai fazer com que você receba a recompensa de engrandecer a Cristo por toda a eternidade, por meio da sua existência. Em 2 Timóteo 4, versículo 6, abram comigo, por favor. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo? Primeiro, ele ama a vinda de Cristo Jesus. Por que ele ama a vinda de Cristo Jesus? Ele quer estar com Cristo, é esse o anseio dele. Além disso, ele também receberá o quê? A recompensa, o galardão, a coroa, por ter vivido uma vida engrandecendo a Cristo Jesus.
Por isso que quando chega no final da vida dele, ele reconhece isso e fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, quem busca engrandecer a Cristo no seu corpo, em todas as áreas da sua vida, vai chegar um momento que ele vai falar assim: completei a minha carreira, foi Cristo engrandecido, agora o que eu quero é estar com Ele na glória. Eu sempre me perguntava de moleque, falava assim: como que eu posso saber quando completei minha carreira? Enquanto você estiver buscando os seus próprios interesses, realizar a sua própria vontade, realizar os seus próprios caprichos, se preocupando somente com você, com mais ninguém, você jamais falará isso. Jamais, porque a pessoa que busca satisfazer a si mesma, ela tem uma busca insaciável, aquilo não acaba, não tem um fim, não tem um dia em que ela vai falar o seguinte: ó, cheguei no ponto máximo, já estou satisfeito, não preciso mais nada, estou tranquilo. Não, a carne sempre pede mais, o pecado sempre pede mais. Ele é um Senhor miserável, desgraçado. Ele é um Senhor que te tira a paz, que pede mais e mais de você. Ele suga você até não ter mais o que sugar. Agora, quando nós servimos a Cristo, nós temos algo, existe um fim nesse serviço. Vai existir um ponto que você vai falar assim: acabou, eu não tenho mais como engrandecer a Cristo no meu corpo, agora eu quero estar com Ele na glória, engrandecendo Ele por toda a eternidade. Existe um fim, existe um limite. Qual o limite? Eterno, de honra e glória a Cristo Jesus. Enquanto você serve a você mesmo, não tem como dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não tem como. Ao final da vida de Paulo, irmãos, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele sabia que ele já tinha completado a carreira, ele já tinha combatido o bom combate, ele já tinha guardado a sua fé. Por quê? Porque ele tinha vivido uma vida o quê? Produtiva. Como assim? Uma vida produtiva, mensurável. Porque quando a gente fala de uma vida produtiva, a gente pensa muitas vezes numa vida produtiva mensurável, não é isso? Não é isso que as pessoas fazem? Quantas almas você salvou durante a sua vida? É isso que se mensura uma vida produtiva? Quantos sermões você pregou? Quantas pessoas você evangelizou? Percebam que a vida produtiva, a vida da fé, a vida produtiva na fé, ela não é mensurável por meio do quê? De quantidade. Não é uma análise quantitativa. Não é. É uma análise do quê? Aquilo que o Senhor me concedeu fazer, eu fiz. Como? Buscando a glória dEle. Se teve resultado ou não, não interessa. O que interessa é que o servo seja o quê? Sujeito. É isso que importa. Deus mandou-nos o quê? Evangelizar? Vamos evangelizar. Quantas pessoas foram salvas? Não sei, não me interessa. Evangelize. Ele mandou-nos servir a igreja de Cristo, o corpo dele? Sim, sirva. Ah, mas não estou sendo reconhecido. Não interessa. Sirva. É disso que Paulo está falando. É por isso que ele fala o seguinte, ó: não me interessa. Eu estou preso, aqueles homens estão pregando a Cristo por contenda, para me trazer o quê? Mais tribulação. Não me importa. O que importa é que eu estou preso por Cristo. E aqui, preso, no meu corpo, eu continuo engrandecendo a Cristo. É essa a relação, irmãos. Por isso que é impressionante. Muitas vezes a gente faz as coisas. A gente faz as coisas para Deus. A gente faz as coisas para Cristo. A gente serve na igreja. Só que quando alguém não reconhece o seu serviço, você se dói. Porque você não está buscando engrandecer a Cristo. Você está buscando o quê? Lucro pessoal na piedade, como o pastor William abriu o culto de hoje. Você está praticando piedade buscando o quê? Lucro pessoal. O seu reconhecimento. Reconhecimento da sua pessoa. É fútil. É vil. Isso é desprezível.
Se você estivesse fazendo realmente para Cristo, não importa se as pessoas reconheçam ou não, importa que você esteja fazendo. Estão percebendo? Não é quantitativo. Essa produtividade não é quantitativa, não importa se reconheceram ou não, se mensuraram ou não, se anotaram ou não. Você fez para quem? Para Cristo. Seja Ele engrandecido e nós diminuamos. É isso que Paulo está falando, irmãos. Então, apesar das fraquezas, das muitas fraquezas e misérias do apóstolo Paulo, provenientes do quê? Do seu pecado remanescente, ele havia o quê? Combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé. Também não é qualitativo, vocês estão percebendo? Não é qualitativo também. Em sentido do quê? De qualidade. Será que ele pregou um bom sermão? Será que ele evangelizou corretamente segundo os padrões do evangelismo? Também não. O que importa é o quê? Quando você o fez voltado somente para Cristo? Ou foi para você mesmo? Por que eu falo isso? Porque por mais qualidade que haja naquilo que fazemos, e nós devemos buscar fazer com qualidade, mas sempre estará, tudo que nós fizermos por Cristo, sempre estará manchado com os nossos pecados. Contudo, qual é o seu objetivo? É Cristo Jesus o Senhor? É que Ele seja engrandecido? É a glória dEle? Ou não? Então percebam, irmãos, há aqueles irmãos que não fazem nada por Cristo, servem a Cristo somente do quê? De boca. Mas há aqueles que servem, mostram que servem a Cristo. Para quê? Para se engrandecer e não levar glória a Cristo, para se tornar eles evidência e não evidenciar a Cristo. Agora existem aqueles irmãos que servem a Cristo na dependência de Cristo, para a honra e glória de Cristo. Agora para e pensa, que tipo de pessoa, que tipo de crente você é? Aquele que não serve? Aquele crente inútil? Ou aquele que serve para si mesmo, para se aparecer? Ou aquele que serve para dar glórias ao Senhor Jesus Cristo? Essa é a questão, irmãos. Isso vai depender do quê? Do valor que você tem. O valor, quais os valores que você tem na sua vida? Você continua com a cabeça mundana, onde o seu valor é o quê? O seu próprio corpo, o seu próprio interesse, o seu benefício, o seu conforto? Ou você já foi transformado, ou somente já foi transformada por Cristo Jesus, e você já começou a ver em Cristo Jesus o grande valor da sua vida, de modo que a morte hoje para você significa o quê? Ganho, lucro, pois ela é o fim do quê? Dessa limitação, desse corpo limitado pelo pecado. É ela que vai dar fim a todas as nossas fraquezas e misérias, e vai nos dar o quê? Entrada ao aperfeiçoamento conclusivo do nosso ser em Cristo Jesus. E ela que vai dar entrada à realização de todas as nossas esperanças que estão contidas em Cristo. Ou você está vivendo uma vida sem esperança? A sua esperança se limita a sair do inferno e ir para o céu? Se você vive uma vida sem Cristo, por que você quer viver uma vida eterna com Cristo? Não tem lógica. Se você não está nem aí para Cristo e para a glória dele nessa vida, por que você vai se importar com Cristo e com a glória dele na vida eterna? Não tem sentido. Irmãos, Paulo está mostrando para nós qual o lucro da vida dele. Agora eu pergunto para você, qual o lucro da sua vida? É Cristo Jesus?
Você consegue encarar hoje a morte como um meio de se alcançar esse lucro? Se nós tivéssemos milhões numa conta e só precisássemos do cartão para ir lá sacar esse dinheiro e perdêssemos esse cartão, o que você faria? Você reviraria a casa todinha atrás desse cartão para poder sacar esse dinheiro e desfrutar dessa riqueza, desse lucro. E nossa vida aqui nessa terra tem sido Cristo? É Ele que é a vida, é Ele que é o lucro eterno. Nós temos ansiado por Ele, temos vivido uma vida em torno dEle, tendo visto o quê? Viver com Ele por toda a eternidade. É Ele ou é você mesmo? Porque nós temos a maldita habilidade de fazer da religião algo ao nosso próprio serviço. Porque você está vindo aqui hoje para encontrar o quê? Descanso para as suas preocupações? Conforto para as suas ansiedades? Consolo para as suas aflições? Se você estiver fazendo isso, está errado, você não entendeu ainda o cristianismo. Por que você procura Cristo? Para que Ele te sirva ou para que você sirva a Cristo? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem sido o nosso lucro? Tem sido Ele o objetivo da nossa vida? Nossa vida gira em torno de querer engrandecê-lo, glorificá-lo. Ele é a grande recompensa que você busca alcançar na eternidade. Por quê? Porque se a sua vida, irmãos, tem sido empregada para você mesmo, em detrimento de Cristo Jesus, ou da sua igreja, então a morte vai ser para você, o quê? Um grande prejuízo. É por intermédio dela, irmãos, que os seus planos vão desaparecer. Percebem isso? É a morte que vai fazer os seus planos ruírem, os seus propósitos falharem. É a morte que vai fazer com que você não seja mais o centro da sua vida. E isso vai trazer o que para você? Um senso de prejuízo absurdo. É por isso que pensar na morte traz pânico a muitas pessoas. E infelizmente a muitos crentes. Estão percebendo isso? Analisem o coração de vocês. E arrependa-se, se for esse o seu caso. Irmãos, arrependam-se. Sujeite-se a Cristo. Busque o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser engrandecido na sua vida. Ele deve ser glorificado. Ele deve ser servido. Você deve servi-lo. A Ele e ao seu corpo, a igreja. É servindo a igreja que nós servimos a Cristo. Se esse pecado tem te incomodado, corra para o Senhor Jesus Cristo. Vá a Ele. Peça perdão dos seus pecados. Volte-se a Ele. Quebrante-se diante dEle. E peça que Ele seja o quê? O ponto central da sua vida. Ele seja o lucro, a riqueza que você almeja. Caso contrário, sua vida vai ser de prejuízo. E sua morte de miséria. Segundo ponto. O que você escolheria? Nós lemos no versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E aqui é interessante que Paulo, ele fala como se ele tivesse escolha, né? Ele fala assim, já não sei o que hei de escolher. Ele fala como se ele pudesse escolher, vou viver ou vou morrer? O que será melhor? Mas não é esse o propósito de Paulo. O propósito dele, irmãos, é revelar que o desejo do coração dele, diante
desse possível dilema estava voltado para quê? Entre viver para Cristo e estar com Cristo, Paulo nos mostra o grande dilema em que ele vivia. Por quê? Porque o seu grande desejo era o quê? Era a segunda possibilidade, estar com Cristo. E aí eu pergunto para você novamente, qual o grande desejo da sua vida? Viver para Cristo ou estar com Cristo? Paulo está falando, viver para Cristo é o propósito meu nessa vida. Mas eu percebo o quê? Que é infinitamente melhor estar com Cristo e não estar servindo Ele aqui nessa vida. É bom servi-lo, é fantástico, é maravilhoso, mas muito mais impressionante vai ser o quê? Estar com Ele. Na vida, Paulo tinha a finalidade de glorificar a Deus em seu corpo. Ele tinha o quê? Por princípio, a graça de Deus, era a graça que o sustinha. Ele tinha por regra o quê? A palavra de Deus. Era a palavra que o sustinha, que o mantinha. Contudo, irmãos, Cristo era o viver de Paulo. Por isso que Cristo era o viver de Paulo. O objetivo dele era glorificar ao Senhor. O princípio de vida dele era o quê? A graça de Deus. E a regra de vida dele é o quê? A palavra do Senhor. Então, Cristo, Jesus, era a vida de Paulo. Cristo Jesus era a vida de Paulo. Paulo, irmãos, estava frutificando nessa finalidade. Por quê? Primeiro, Cristo já tinha sido anunciado por Paulo. Segundo, Cristo estava sendo anunciado por causa das cadeias de Paulo, pelo que ele estava sofrendo. E terceiro, Cristo estava sendo o quê? Engrandecido no seu corpo. Então, Cristo Jesus era o fruto de seu trabalho. Cristo Jesus era o fruto do trabalho de Paulo. Então, quando ele fala o seguinte: se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, Cristo Jesus era o fruto do seu trabalho. E esse fruto do trabalho era o quê? Era evidenciado naqueles a quem ele conduzia como apóstolo. Enquanto ele vivia nesse mundo, ele estava o quê? Frutificando Cristo Jesus. Ele estava trabalhando para quê? Para glorificar a Cristo Jesus. E para fazer o quê? O bem à sua igreja. Em 2 Coríntios 5,14 nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para que nós, que agora vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o âmago do Evangelho, irmãos. Se você continua vivendo para você mesmo, você não entendeu o que aconteceu com Cristo Jesus na cruz. Você não é participante da morte e ressurreição de Cristo. Você não compreendeu a essência do Evangelho. Irmãos, não vivamos mais para nós mesmos. Já perceberam? A gente vive em torno de nós mesmos. E a gente abre mão de tudo, inclusive de Cristo e do Evangelho, para o nosso benefício. Ah, hoje eu não estou muito bem não, hoje eu não estou legal. Não vai dar para falar de Cristo não. Hoje eu acordei, não estou legal, sabe? Eu sei que o culto é importante, o culto é de Cristo, é para Cristo Jesus, é para a glória dele, mas eu não estou bem. O meu dinheiro, eu estou precisando comprar algumas coisas, sabe? Ajudar a igreja esse mês, servir o corpo de Cristo, não está legal, não vai dar, esse mês não vai dar. Você vive em torno de quem? De você mesmo. É de você mesmo. Você é o parâmetro, não é Cristo.
Nós fazemos isso, inclusive, com as nossas devocionais. Estava conversando com a Tamires ontem. Nós fazemos isso, inclusive, com as nossas devocionais. Sabe o que a gente faz? A gente mede, coloca a nossa devocional como um adendo a tudo que nós precisamos fazer na nossa vida. E quando aquilo que você considera mais importante tomou seu tempo, você deixa o devocional de lado. Quem é mais importante? Você ou Cristo? São nas pequenas coisas que a gente percebe isso, irmãos. Não precisa de coisas grandes. Todos os nossos problemas são revelados nas coisas pequenininhas da nossa vida. A sua vida tem frutificado para o engrandecimento do corpo de Cristo, para o engrandecimento do nome de Cristo, para o benefício do corpo de Cristo, da igreja? Esse é o dilema. Aí eu pergunto para você, o que seria melhor para Paulo? E aqui ele fala o que seria melhor para ele. Ele fala que o melhor seria ele morrer para estar com Cristo. Mas aqui ele mostra o quê? Que é importante ficar. É importante ficar, para que ele continue servindo a Cristo. Não se trata, irmãos, de desejar a morte para fugir das desilusões, das suas dores, dos reveses da vida. Estão percebendo? Nem de querer viver para você evitar o medo da morte. Paulo está falando aqui de algo muito maior. Ele estava entre viver para glorificar a Cristo e morrer para estar com Cristo. Ou seja, em ambas as circunstâncias é Cristo Jesus. Agora, e nós? Muitas vezes nós não queremos morrer. Por quê? Porque perderemos a nós. E queremos viver, por quê? Para servir a nós. Aquele que preservar a sua vida, perdê-la-á. É dessa vida que Paulo está falando, irmãos. E a gente não leva isso a sério. Eu tenho pensado nos últimos anos na essência da vida cristã. E a essência da vida cristã, o que é? Cristo Jesus. Oh, grande novidade. Mas de que maneira? Negando você a si mesmo, tomando você a sua cruz. Não existe evangelho sem negação de si mesmo, sem tomar a sua cruz e sem ir para a morte. Não existe. Porque mas a essência do evangelho não é Cristo? É Cristo. Mas você pode ter um Cristo como essência do seu evangelho servindo a você mesmo. Na realidade, um Cristo que te sirva. Só que no versículo 23 nós lemos o seguinte, irmãos: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aqui a gente entra no terceiro ponto. Partir para você é realmente o melhor? O melhor é estar com Cristo, irmãos. E para isso, Paulo preferiu o quê? A morte à vida. Ele tinha uma grande inclinação para a morte, ele tinha uma grande disposição para a morte. Por isso que em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o modo meu de vida é para engrandecer e glorificar a Cristo. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo como? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estão entendendo, irmãos? Quando nós começamos a viver dessa maneira, o que as pessoas fizerem contra nós, não importa, desde que Cristo seja glorificado. Mas meu pai e minha mãe, não interessa. Meu irmão, minha irmã, não importa. Meu sogro, minha sogra, não interessa. Meu cunhado, minha cunhada, meu vizinho, meu patrão.
Cristo está sendo glorificado na sua vida? Está sendo engrandecido? Tá. O resto não importa. Não é essa ação de Paulo? Não é essa a atitude de Paulo? Para quem está em Cristo Jesus, irmãos, a morte já é uma realidade cotidiana. É uma realidade do dia a dia. Agora, se você não está em Cristo Jesus, ou melhor, se você não está morrendo cotidianamente, preocupe-se com isso, irmãos. Quem morre diariamente, morre mais facilmente no dia do rompimento do nosso ser com o nosso corpo. Porque a morte é meramente um passaporte para estarmos com quem? Com Cristo por toda a eternidade. E aqueles que reconhecem, irmãos, o valor de Cristo, sabem que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo, na companhia de quaisquer criaturas, até mesmo dos nossos irmãos. É um prazer, não é isso? Quão bom e agradável é estarmos com quem? Com os irmãos. Só que com Cristo é incomparavelmente melhor, porque com Ele nós estaremos com Ele e com os irmãos. Porque os irmãos, verdadeiramente irmãos, fazem parte do corpo de Cristo. Então, enquanto nós estamos nessa terra sem o Senhor Jesus Cristo, qual é o melhor? Qual é a melhor companhia que nós temos? Os irmãos. Na companhia dos irmãos estamos na companhia de quem? De Cristo. Não é isso, Valéria e Simone? Estão sempre juntas as duas, sempre. Não é isso, Nath? A Natália, a Marina, com a Tamar também. Qual é o melhor companhia? Os irmãos. Então, meus queridos, aqueles que reconhecem o valor de Cristo sabem que é incomparavelmente melhor estar com os irmãos aqui nessa terra e estar com Ele por toda a eternidade. É por isso que Paulo fala mais para frente que ele percebe o quê? Que ainda não é hora dele partir, é hora dele continuar com quem? Com os irmãos. Servindo a quem? Os irmãos. No Salmo 73 fala: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? O salmista diz: não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem pode dizer isso, irmãos? Salmo 73, 24 e 26. Quem pode dizer isso? Além do que, estando com Cristo, irmãos, na glória, nós jamais ofenderíamos a sua santidade, a sua santíssima pessoa, com a nossa pecaminosidade remanescente. Pois lá nós desfrutaríamos o quê? De total liberdade para sempre. Lá sim nós seremos o quê? Totalmente salvos. Hoje nós somos salvos em Cristo, mas existe uma esperança de que nós seremos totalmente libertos da amarra do pecado. Agora lá, acabou o pecado. Quem crê no Senhor Jesus Cristo deveria ser tão encorajado por isso, que a mera noção, a mera menção da palavra morte não poderia trazer para nós desespero e ansiedade, mas deveria fazer com que nós erguêssemos a nossa cabeça, satisfeitos pelo anúncio da completa redenção em Cristo Jesus e da glorificação dele. Então, amados, o que você escolheria hoje? Que lucro você tem buscado? Você vê a morte como a melhor opção, assim como Paulo havia? Ainda que sua vida fosse vivida para o engrandecimento de Cristo Jesus, a companhia de Deus, de Cristo Jesus na glória, seria algo infinitamente melhor. Ou você prefere o quê? Essa vida porque você ainda está buscando realizar os seus projetos pessoais. É isso. O que o mundo fala? As pessoas do mundo falam: eu não posso morrer. Por quê?
Porque eu tenho projetos no meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha casa a construir, eu tenho um relacionamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. É lógico, sua vida está onde? Aqui. Se você perdeu o que está aqui, acabou. Agora, irmãos, a sua vida tem sido Cristo Jesus. Você pode dizer, porque o viver é Cristo, ou você pode dizer, porque o viver sou eu mesmo. Isso, irmãos, é idolatria. Ou você tem preferido a vida por temor da morte? Esse medo da morte, irmãos, é sintomático. Infelizmente mostra que nós não estamos 100% em Cristo Jesus. Ele não é a nossa vida. Ele é mais um adendo religioso no nosso dia a dia. Ou você vê a morte, irmãos, como uma melhor opção, assim como Paulo via. Mas por que você tem a morte por melhor opção? Porque tem pessoas que preferem a morte, sabe por quê? Porque elas querem fugir da realidade da vida. Elas querem fugir das tribulações, dos problemas, das angústias, das ansiedades. O que vocês acham que leva uma pessoa ao suicídio, por exemplo? É o quê? Pessoas que amam a morte? Não. A morte é uma passagem, somente para quê? Para que ela deixe de sofrer, porque ela está o quê? Frustrada por não conseguir satisfazer os seus desejos, os seus anseios, as suas demandas pessoais. E quando ela não consegue satisfazer esses anseios, esses desejos, o que ela faz? Ela tira a vida. Por que muitos ricos, famosos morrem? Porque chegou no limite da riqueza, eles não conseguem galgar mais do que aquilo. E como eu disse para vocês, o pecado, ele é maldito. Não existe um limite para o pecado. Ele continua pedindo de você. E ele vai exigir de você. E vai exigir mais de você. Até chegar a um ponto que você não consegue mais satisfazê-lo. Esse desejo vai ser o quê? Morrer. Não é dessa morte que Paulo está falando. Essa é a morte do ímpio. Paulo está falando de uma morte, não para você deixar o sofrimento, mas uma morte para você gozar de Cristo. Esse é o ponto. Então por que você quer viver? Para continuar atrás dos seus projetos? Por que você quer morrer? Para deixar suas aflições? Se for esse o caso, arrependa-se. Arrependa-se, volte-se para Cristo. Peça ao Senhor Jesus Cristo que te abra os olhos para que Ele se torne o quê? A maior riqueza que há nesse mundo. A ponto de você poder o quê? Trocar qualquer coisa dessa vida, principalmente o seu próprio corpo. Para quê? Para ter a Cristo Jesus. Arrependa-se, confesse os pecados, volte-se para Cristo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Eu temo, irmãos, que muitos de nós estejamos naquele momento intermediário, sabe? Daquela parábola de Jesus, entre o encontrar o tesouro e sair transbordante de alegria para vender tudo o que tem. O problema é que não existe esse período intermediário. Sabe aquela parábola de Jesus? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, fez o quê? Escondeu. E transbordante de alegria, ele vai vender tudo o que ele tem para comprar aquele campo. O meu receio é que muitos de nós tenhamos encontrado o tesouro, mas estejamos relutantes de vender tudo que a gente tem. Você quer ter o tesouro, mas você quer ter tudo que você tem. E isso não dá. Não dá. Ou você vende tudo que você tem e compra aquele tesouro.
ou então você perdeu. Você perdeu. Não tem como servirmos a Deus e as riquezas. Ou você escolhe Cristo, ou você escolhe a você mesmo. Você quer você mesmo? Você perdeu a Cristo. Você quer Cristo? Você tem que abrir mão de você mesmo. John Owen nos admoesta dizendo o seguinte: deixem que esse desejo de ir a Cristo cresça, e vocês verão a má vontade com relação à morte. Nós estudamos na sexta-feira, no estudo dos homens, e nos comentários finais, o pastor Renan comentou, e o William também, o pastor William também citou aquele texto que nós temos tudo para a vida e para a piedade, para vivermos uma vida santa diante do Senhor. Temos tudo. Quando o John Owen fala o seguinte: deixem esse desejo de ir a Cristo crescer, ele está falando o seguinte: se você foi realmente regenerado, esse desejo está aí. Está aí. Não é o que você tem que buscar. Busque a Cristo, anseie por Ele, deseje a Ele, honre a Ele, glorifique a Ele. É Ele. Para quê? Para que quando chegar o dia da morte, tanto faz como tanto fez. Estão percebendo? Porque muitos de nós ainda estão carregando conosco ansiedades, angústias, depressão. Por quê? Porque você está buscando você, satisfazer a você mesmo. Se você tivesse a Cristo como alvo principal da sua vida, as circunstâncias tanto fazem. Se beneficiam você ou não, tanto fazem. Em 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte, capítulo 5, versículo 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha a preferência de Paulo, irmãos. E aí eu pergunto, é essa a preferência nossa? Agora nós chegamos no quarto ponto, onde o versículo 24 diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer como? Na carne. Para Paulo, irmãos, viver era Cristo. A vida de Paulo era o quê? Servir o Senhor Jesus Cristo. O propósito da vida dele era o quê? Servir a Cristo. Servindo como? A igreja de Cristo. Paulo engrandecia o nome do Senhor Jesus Cristo como? Servindo o corpo de Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 12, 15: e eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo está falando como um apóstolo, como um pastor. Ele está dizendo para os coríntios: eu me gastei por vocês, ainda vou me deixar gastar por vocês. Mas isso, irmãos, sinto dizer para vocês, não é só a função do ministro. É a função de todo crente se gastar e se deixar gastar pela igreja de Cristo. Só que apesar disso, Paulo desejava o quê? Ardentemente estar com Cristo. Porque ele sabia que era o quê? Muito mais importante aquilo para ele, como apóstolo, que ele permanecesse onde? Na carne, no corpo, nessa vida. Para quê? Para servir a igreja de Cristo. Paulo sabia, irmãos, ele diz em Efésios 4, 11, ele diz o quê? Que Deus concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas no quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele sabia que na condição dele de ministro, ele estava lá para quê? Para servir a igreja de Cristo. A edificar o quê? O corpo de Cristo. Só que apesar de Paulo ansiar profundamente por estar com Cristo, ele sabia que a carreira dele não tinha acabado, não tinha chegado ao fim. Não era ainda a hora de receber o quê? A recompensa, de receber o salário pelos seus serviços, de entrar no descanso eterno dos santos. Não era a hora ainda. Paulo tinha que permanecer aonde? No corpo. Para quê? Para continuar servindo a Cristo, servindo a igreja de Cristo. É por isso que em Atos capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso,
e se despede deles, ele diz: eu sei. Atos 20, 29. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. E agora você percebe o quê? Paulo percebe, ele sabe da importância dele estar aqui na carne, permanecer na carne, porque ele tem que servir a igreja de Cristo. Ele tem que continuar o quê? Livrando a igreja de Cristo desses lobos vorazes. Ele tem que continuar preparando a igreja de Cristo, para quando ele partisse, esses lobos vorazes, esses homens malignos, não destruíssem a igreja. Então ele continua trabalhando. É por isso que ele nega, irmãos, olha só, ele nega um desejo pessoal, santo, justo, piedoso. Não existe desejo melhor na vida do cristão do que ansiar estar com Cristo. Mas não é porque esse desejo é santo, justo e piedoso que Paulo tem que largar tudo aqui e ir para Cristo. Não. Ele sabe que agora, ainda, ele tem que negar esse desejo santo, justo e piedoso, tendo em vista o quê? O seu serviço à igreja. Ele tem que dedicar-se, permanecer como servo de Cristo, fazendo o quê? Servindo a igreja de Cristo, irmãos. Servindo a igreja de Cristo. Ele tem que permanecer ajudando quem? Os irmãos, auxiliando a igreja. Para quê? Para que o nome de Cristo seja glorificado. Onde? Na igreja de Cristo. O nome de Cristo seja engrandecido onde? Na igreja de Cristo. E o nome dele seja o quê? Diminuído. O nome de Paulo seja abandonado. Irmãos, Paulo tinha uma responsabilidade. Qual? Servir a Cristo. Como? Servindo a igreja de Cristo. Essa obrigação estava sobre ele, irmãos. E ele tinha que o quê? Permanecer na carne. Para promover o quê? O progresso e o gozo da fé dos irmãos de Filipos. E de outras localidades. É por isso que ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então Paulo vai permanecer. Como? Em vida. Ele não sabe se ele vai ser liberto ou não. Mas sendo liberto ou não sendo liberto, ele continua servindo a igreja de Cristo. E ainda que a morte significasse o quê? Lucro para ele. Lucro, porque ele estaria com Cristo durante toda a eternidade. O que era incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Paulo agora passa a ver o quê? Como prioridade permanecer na carne para estruturar os filipenses no progresso e gozo da fé. Tendo em vista o quê? A sua futura partida. Ele partiria. Paulo iria morrer. Ele iria para Cristo. Mas enquanto isso não acontecesse, havia um combate a ser combatido, uma carreira a ser traçada, ser completada, e uma batalha da fé a ser travada. Agora pergunto a você, a sua vida, irmãos, sua vida tem sido Cristo? Você pode dizer, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Você está aqui para servir Cristo e a igreja de Cristo, com todos os dons que Deus deu para você, todas as suas habilidades, todos os seus recursos? Ou por que você acha que Deus deu habilidades para você? Para você usá-las para o seu próprio benefício? É isso? Por que você acha que Deus deu capacidades para você? Para você usá-las para o seu próprio prazer? Por que você acha que Deus deu recursos para você? Saúde, dinheiro,
condições para você usar para o seu próprio benefício. É isso. É disso que Paulo está falando, irmãos. Nós não somos um clube. A igreja não é um clube onde a pessoa fala o seguinte: ó, eu quero fazer parte desse clube. Ah, tá bom. Você tem um contrato aqui para assinar, se responsabilizando com cada um desses itens. Tá bom, eu leio, eu assino, gostei, assinei. Por que eu gostei? Porque é meu interesse. É para mim. Eu me associo a um clube porque é interessante para mim. Até mesmo um clube de futebol. Tem pessoas que se associam a um clube de futebol e pagam mensalmente dinheiro para o clube. Por quê? Porque é interesse para ela. Ela está fazendo aquele serviço para os outros. Só que muitas pessoas fazem isso com a igreja. Eu vou entrar na igreja e vou começar a pagar todo mês. Por quê? Porque vai me ter benefícios. Não. Não. A igreja não é um clube. Você entra na igreja, você faz parte do corpo de Cristo, se torna membro do corpo de Cristo. Para quê? Para servir o corpo de Cristo. Não é porque você tem benefícios. Os benefícios, como eu já disse, pela misericórdia de nosso Deus, pela graça dele, ele nos dá sim benefícios espirituais, de alegria, prazer, contentamento, satisfação nele, quando nós nos dispomos a servi-lo. Mas não é isso que você deve buscar servir a Cristo. O que tem te movido? O que tem te movido? E nós, homens, vocês, mulheres, homens, responsabilidade espiritual para com suas esposas. Você tem servido a sua esposa? Você tem servido os seus filhos? Mulheres, você tem servido os seus filhos? Tem servido o seu marido? Tem percebido a responsabilidade espiritual contida nisso? Como cristãos, vocês têm servido a igreja? Têm servido uns aos outros? Tem se disposto a trabalhar? Você tem reconhecido o trabalho dos irmãos? Tem sido grato ao Senhor pelo trabalho que os irmãos têm feito por você? Se isso não tiver acontecendo, meus irmãos, arrependam-se. Arrependam-se. Pecado terrível, irmãos, nós estarmos ignorando Cristo dentro da igreja de Cristo. Desprezando o Cristo dentro da igreja de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, nós vamos falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Quem são? Aqueles que não querem morrer, aqueles que não querem se negar, aqueles que não querem servir. São inimigos da cruz de Cristo. Não existe, irmãos, o crente café com leite. O crente, que é aquele que não está disposto a morrer, não está disposto a servir, não está disposto a negar a si mesmo, mas ainda é crente. Não. Quer ser discípulo? Morra. Não quer morrer? Não seja discípulo. É simples. É excludente. Ou uma coisa, ou outra. Nas coisas de Deus não existe assim, ó, ou é isso, ou é isso. Mas, se você estiver desconfortável, tanto de um lado quanto do outro, você pode continuar aqui. Não existe isso. Ou é uma coisa ou outra. E aí nós entramos no quinto ponto, que é Paulo deseja dar motivo aos irmãos de Filipos para se gloriarem em Cristo Jesus. Versículo 26. A fim de que eu aumente, quanto a mim, um motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E então, chegando nesse último ponto, Paulo fala o quê? O meu desejo é que vocês se gloriem em Cristo. Depois de nós vermos quão profunda e consistente era a experiência pessoal de Paulo com o Senhor Jesus Cristo, após nós entendermos que Paulo queria mais viver somente se ele pudesse com isso exaltar o seu Salvador, o seu Senhor, depois de nós sabermos que o Senhor Jesus Cristo era considerado por Paulo lucro, e para ele tanto viver quanto morrer daria no mesmo. Quando nós entendemos que para Paulo, Cristo Jesus era a maior riqueza, que o desejo dele era o quê? Estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Quando nós percebemos que Paulo tinha em vista servir a igreja de Cristo, nós chegamos agora a entender o quê? Que o desejo dele é que fazer os filipenses
engrandecer a Cristo da mesma maneira. O desejo dele é contribuir para o progresso e a alegria da fé dos filipenses. Desse modo, ele vai fazer com que os filipenses comecem a ter uma vida voltada para Cristo. O objetivo de Paulo não é só que ele engrandeça a Cristo, glorifique a Cristo. O objetivo de Paulo é que ele faça com que os filipenses também engrandeçam a Cristo. Em Filipenses, aqui no versículo 25 e 26, capítulo 1, versículo 25 e 26, vamos ler de novo. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé, para o vosso progresso e gozo na fé, e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então agora nós entendemos o quê? Que devido ao apóstolo Paulo viver uma vida centrada em Cristo, a alegria e a confiança agora dele é que os filipenses transbordassem de alegria e de confiança em Cristo Jesus, através do seu ministério. Ele deseja que os filipenses o quê? Gloriem mais e mais a Cristo Jesus, através do quê? Do ministério de Paulo. Paulo não estava contente somente em ele engrandecer a Cristo por meio do seu corpo. Ele queria ver também os irmãos engrandecendo a Cristo por meio do seu corpo. Ele não estava contente somente o quê? Ele servindo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ele estava desejoso de ver o quê? Os filipenses servindo a Cristo, servindo o corpo de Cristo. É isso que Paulo queria. Permanecer agora em vida, para o apóstolo Paulo, se esse fosse o caso, ou até mesmo sendo solto ou não da cadeia, só tinha um objetivo agora. O quê? Fazer com que os filipenses progredissem em glorificar a Cristo Jesus, cada qual no seu corpo. E de que modo Paulo queria isso? Diminuindo-se, desaparecendo, de maneira que os filipenses olhassem somente para Cristo, vissem somente Cristo, engrandecessem somente Cristo, glorificassem somente a Cristo. Então, amados irmãos, eu queria concluir. Antes de concluir, eu queria perguntar para vocês: vocês têm servido a Cristo? Vocês têm servido a igreja de Cristo? O desejo de vocês tem sido levar os irmãos a um serviço sincero a Cristo, a um amor a Cristo, onde cada irmão possa dizer: meu viver é Cristo e para mim o morrer é lucro? Ou você está tão cheio de si mesmo, está buscando a sua piedade, o seu progresso na vida piedosa, que você definiu como vida piedosa, e tem ignorado os irmãos? Olha a situação. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Nesse mundo desgraçadamente individualista, cada um vive a sua vida do jeito que acha melhor. Na igreja de Cristo, cada um vive sua vida em relação um com o outro. Nós não somos independentes. Nós não estamos aqui para cada um tocar a sua vida de qualquer jeito, do seu jeito, ou para cada um buscar a sua piedade de forma individualista. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E Paulo nos mostra o quê? Que o desejo dele, que os filipenses agora comecem a ter o quê? Cristo Jesus como a vida, Cristo Jesus como morte. Ele é o lucro, Ele é a riqueza, Ele é o tesouro. Ter o nosso Senhor Jesus Cristo é ter a nossa vida nele. Ele deve ser o nosso viver, Ele é o nosso lucro. É com isso, irmãos, que nós vemos o quê? Que a morte, irmãos, é somente um meio de obtermos esse lucro de maneira palpável por toda a eternidade. É após desejarmos a Cristo Jesus e estar com Ele, desejarmos estar com Ele, é que nós saberemos o quê?
que devemos permanecer na carne. Para quê? Para continuar a obra dele. Por quê? Porque a nossa carreira não se completou. O combate deve ser travado. A batalha da fé deve ser travada. Então, continue servindo a igreja de Cristo, promovendo o quê? O avanço do reino de Deus nessa terra. Sirva a igreja de Cristo, de modo que você desapareça e que Ele seja engrandecido. Sirva a igreja de Cristo, de modo que os irmãos sejam encorajados a servir como você, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja engrandecido no nosso corpo, quer para a vida, quer na vida, quer na morte. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai eterno, quão distantes nos vemos, ó Pai, desses desejos santos, ó Deus. Ó Pai, dai-nos mais de Cristo, ó Deus. Enche-nos mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre esses nossos olhos medíocres, miseravelmente embaçados, ó Pai, pela visão desse mundo, pelos nossos pecados, a vermos Cristo Jesus como a nossa riqueza, Pai. Que cresçamos mais e mais, ó Deus, vendo a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó Senhor, de modo que possamos dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ó Pai, disponha o nosso coração, meu Deus, a servirmos a Cristo Jesus, servindo a Tua igreja, ó Pai. Que venhamos a negar a nós mesmos, meu Deus, tomar a nossa cruz, ó Pai. Negar essa vida medíocre que nós vivemos, ó Deus, para servir a Ti, a Cristo Jesus, o corpo de Cristo, a Tua igreja. Quão miseráveis somos, ó Pai, pois muitas vezes nossa visão, ó Deus, dentro da Tua igreja, é uma visão de serviço, mas uma visão, ó Pai, de sermos servidos, de sermos atendidos, de sermos suportados, de sermos amparados. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, a grandeza de Cristo, de modo a servirmos com toda alegria, prazer, satisfação, sabendo sim que somos servos inúteis, mas como servos inúteis, podemos sim colaborar, ó Pai, com a Tua igreja, servindo os irmãos, servindo a Ti. Como servos inúteis, podemos sim depender do Teu Santo Espírito, para sermos úteis no Teu corpo, de modo que Tu sejas glorificado, ó Pai, em nosso meio. Ó Senhor, nós te pedimos isso, Pai, também com pedidos de perdão, meu Deus, e pedindo, ó Pai, que Tu aumentes o nosso reconhecimento de pecado, levando-nos ao arrependimento e confissão de pecado, ó Pai, apresentando-nos, ó Pai, com fé diante de Ti, crendo, ó Pai, que em Cristo Jesus nós temos vida eterna e que em nós já habita o Teu Santo Espírito, de modo que podemos sim, hoje, servir a Ti de corações gratos, tendo a Cristo Jesus como a nossa vida e vendo a morte como lucro. Ajuda-nos, ó Pai, em Cristo Jesus nós te pedimos, ó Deus, pelos méritos dEle. Amém, Senhor.